Você já se perguntou por que homens que foram fortes a vida inteira, que construíram, que trabalharam, que carregaram o peso do mundo nos ombros, de repente parecem murchar depois dos 70 ou 75 anos? Não é, na maioria das vezes, por uma doença súbita, um infarto ou um câncer agressivo. É um processo muito mais silencioso, um desmanche progressivo invisível a olho nu, que rouba a força dos braços, a firmeza das pernas, o equilíbrio do corpo e, em última análise, a independência e a dignidade de um homem. A causa para essa fragilidade que vemos em tantos idosos é muito mais discreta, insidiosa. E o que é mais preocupante, é agravada por um erro fundamental que quase todos cometem, todos os dias, na refeição mais importante do dia. Um erro baseado em hábitos, conveniência e, principalmente, em desinformação. Sou o Dr. Arthur Montenegro e, por mais de 2 décadas, eu tenho me dedicado a ajudar homens a não apenas adicionar anos à sua vida, mas a adicionar vida e, principalmente, força aos seus anos. Durante todo esse tempo, eu observei um padrão muito claro e repetitivo naqueles pacientes que eram a exceção à regra. Aqueles homens que chegavam aos 80 e até 90 anos ainda fortes, capazes de se levantar de uma cadeira sem usar as mãos, de carregar seus netos no colo, de viver sem o medo constante de uma queda. Deixe-me revelar algo que pode transformar completamente a sua perspectiva sobre como você envelhece. Um dos indicadores mais poderosos da sua longevidade e da sua capacidade de se manter autossuficiente após os 60 anos não está nos seus exames de sangue, na sua pressão arterial ou nos seus níveis de colesterol. Ele está oculto na sua primeira refeição do dia. Em um aspecto nutricional que quase ninguém no público geral discute e que, infelizmente, a maioria dos homens mais velhos negligencia por falta de apetite, por costume ou por ideias completamente ultrapassadas sobre o que o corpo masculino realmente precisa para se manter forte. Hoje, eu vou compartilhar com você uma chave oculta para proteger e até mesmo reconstruir a sua massa muscular, para manter seus ossos densos e seu corpo resiliente, não só até os 80 anos, mas muito além. E o melhor de tudo, não precisará de suplementos caros, de medicamentos ou de passar horas se exercitando de forma exaustiva. A ferramenta mais poderosa para lutar contra a fragilidade já está na sua cozinha, esperando para ser usada da maneira correta, no momento correto. Eu convido você a ficar comigo, porque vou guiá-lo, passo a passo, por um caminho simples, mas profundamente transformador, que você pode começar a aplicar a partir de amanhã de manhã. Uma jornada para recuperar a sua estrutura, a sua força e a sua energia vital. Além disso, o que compartilharei ao final pode revolucionar completamente sua visão sobre o que significa ser forte na terceira idade. Se você ainda não o fez, inscreva-se neste canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum conselho essencial de saúde, projetado especificamente para ajudá-lo a se manter forte, potente e autossuficiente. E se você sente que esta mensagem já ressoa com você, se você se recusa a aceitar a fraqueza como seu destino, escreva um nos comentários. Se acha que podemos melhorar em algum aspecto, escreva um 0. A sua opinião é inestimável e nos ajuda a criar o melhor conteúdo possível para a sua saúde. Agora que você tem uma ideia da importância fundamental deste aspecto oculto da sua saúde, vamos descobrir juntos uma das ameaças mais silenciosas e, ao mesmo tempo, mais devastadoras que os homens enfrentam ao envelhecer. Uma epidemia silenciosa que rouba a força, enfraquece o corpo e encurta os anos de vida independente de forma prematura. Trata-se da perda da sua reserva mais preciosa, a sua massa muscular. O nome técnico para essa condição, para essa perda de força e estrutura que vemos em tantos homens, é sarcopenia. A palavra vem do grego sarco, que significa carne ou músculo, e penia, que significa perda. É literalmente a perda da carne. A medicina a descreve como a perda de massa, força e função muscular relacionada à idade. Mas o que a maioria dos guias e até mesmo muitos profissionais de saúde não enfatizam o suficiente é um fenômeno traiçoeiro que se instala com força total após os 65 anos. E que eu chamo de sarcopenia anabólica resistente. É um nome um pouco complicado, mas a ideia por trás dele é a chave para você entender tudo. Anabolismo
é o estado de construção no seu corpo. Catabolismo é o estado de destruição. Para se manter forte, você precisa que seu estado anabólico seja maior que o catabólico. O que acontece é que, com o passar dos anos, seus músculos se tornam resistentes ao sinal anabólico. Pense nos seus músculos como operários em uma grande construção, e na proteína que você come como o engenheiro que lhes dá a ordem para construir. Em um homem jovem, os operários são atentos e disciplinados. Basta um engenheiro falar em um tom de voz normal: "Vamos construir." E eles imediatamente começam a trabalhar. Mas, após os 65, 70 anos, esses operários, suas fibras musculares, ficam um pouco surdos. Eles se tornam resistentes à ordem. O engenheiro, a proteína, precisa gritar para ser ouvido. Uma dose pequena de proteína que antes era suficiente para estimular o crescimento, agora mal é notada. O sinal para iniciar o processo de construção não é forte o suficiente para superar a inércia. Seus músculos simplesmente ignoram a ordem. E é aqui que o erro fatal do café da manhã se transforma em uma catástrofe diária. Seu corpo acorda após 8, 9, 10 horas de jejum noturno em um estado de emergência energética. Ele precisa de aminoácidos, os blocos de construção das proteínas, para inúmeras funções vitais, desde a produção de neurotransmissores até a reparação de tecidos. E de onde ele os tira se você não os forneceu pela alimentação? Da sua maior e mais acessível reserva, a sua própria massa muscular. Seu corpo inicia um processo de autocanibalismo para sobreviver. Quando sua primeira refeição do dia é apenas um café com pão e manteiga, você está dando ao seu corpo uma dose rápida de carboidratos e gordura, mas não está fornecendo o sinal anabólico que ele desesperadamente precisa. O engenheiro da proteína não apareceu no canteiro de obras. A ordem para parar a demolição e começar a construção nunca é dada. Com isso, você pode passar a manhã inteira, até a sua próxima refeição substancial no almoço, em um estado catabólico, perdendo preciosas gramas de tecido muscular. Pode não parecer muito em um único dia, mas multiplique isso por 365 dias no ano. E por 5, 10, 15 anos. É uma erosão lenta e silenciosa da fundação da sua casa. E as consequências vão muito além de não conseguir abrir um pote de azeitonas. A sua força diminui. E com ela, o seu equilíbrio e a sua confiança para se mover. O seu metabolismo desacelera drasticamente, pois são os músculos os grandes fornos queimadores de calorias do seu corpo, o que facilita o acúmulo de gordura abdominal. O seu controle de açúcar no sangue piora dramaticamente, pois os músculos são o principal depósito para onde a glicose do sangue vai após uma refeição. Músculos fracos e resistentes abrem as portas para a resistência à insulina e o diabetes tipo 2. Sua resiliência a uma doença, a uma infecção ou a uma cirurgia despenca. Sua massa muscular é, literalmente, sua poupança de vida para momentos de crise. Mas aqui, neste ponto crítico, quando o cenário parece desolador, é onde a ciência nos entrega a chave para virar o jogo. A boa notícia, a notícia maravilhosa, é que embora os operários estejam surdos, eles não estão mortos. Eles ainda estão lá, esperando pela ordem correta. Nós só precisamos aprender a gritar mais alto, na linguagem que eles conseguem entender. E o grito, o sinal inequívoco que seus músculos precisam ouvir logo pela manhã para despertar e voltar a trabalhar, é uma dose de ataque de proteína de alta qualidade. Especificamente, a ciência do envelhecimento nos mostra de forma muito clara que o gatilho ideal para superar a resistência anabólica em um homem mais velho é o consumo de aproximadamente 30 gramas de proteína de alta qualidade a ser consumida nos primeiros 30 a 60 minutos após acordar. Este é o ponto central de toda a nossa conversa. O segredo dentro do segredo, a razão pela qual esta estratégia funciona com tanta eficácia, está em um aminoácido específico, o mais importante de todos para a construção muscular, a leucina. A leucina é o interruptor mestre. É o dedo que aperta o botão iniciar na fábrica de síntese de proteínas dos seus músculos. Não importa quantos outros aminoácidos estejam presentes. Sem uma dose suficiente de leucina,
a fábrica não liga com força total. E estudos mostram que uma dose de Tryntag de proteína de fontes de alta qualidade, como ovos, carnes ou a proteína do soro do leite, geralmente contém de 2,5 a 3 gramas de leucina, a quantidade exata que a ciência identificou como o gatilho para gritar e ativar o processo de construção em um músculo envelhecido. Ao fazer isso, você não apenas interrompe o processo de canibalismo muscular matinal. Você cria uma onda anabólica que dura por várias horas. Você estabiliza seus níveis de açúcar no sangue para o resto da manhã, o que controla o apetite e a vontade de comer carboidratos e doces. Você acelera seu metabolismo e, crucialmente, você fornece ao seu corpo os blocos de construção reais que ele precisa para reparar os tecidos e manter a força que garante a sua independência. Agora que você entende a ciência, a lógica por trás da necessidade de um grito anabólico pela manhã, talvez surjam em sua mente algumas barreiras, algumas dúvidas. E é crucial que abordemos isso, pois são essas crenças que, na prática, impedem os homens de tomar a atitude que pode transformar suas vidas. Vamos desmantelar as 3 grandes mentiras que nos mantêm fracos. A primeira e mais comum é a seguinte: Doutor, mas proteína em excesso não faz mal para os rins? Este é talvez um dos mitos mais persistentes e perigosos para a saúde do idoso. A origem dessa crença vem de uma recomendação médica correta, porém mal interpretada, para pacientes que já possuem uma doença renal grave e pré-existente. Nesses casos, sim, o controle de proteína é necessário. No entanto, para um idoso com a função renal normal e saudável, a ciência moderna é absolutamente clara e unânime. Uma dieta rica em proteínas não causa dano aos rins. Pelo contrário, o risco da sarcopenia, da fragilidade e das quedas causadas por uma dieta pobre em proteínas é infinitamente maior e mais perigoso para a sua saúde e longevidade do que a proteína em si. Então vamos deixar isso claro. Nutrir seus músculos não é um risco, é a sua maior proteção. A segunda mentira é uma que já citei, mas que precisamos aprofundar. Mas eu como bastante proteína no almoço e no jantar, isso não compensa? A resposta é um sonoro não. Imagine que seus músculos são um balde. Durante as 8 a 10 horas de sono, esse balde desenvolve um furo e começa a vazar lentamente, perdendo água. Pela manhã, o nível da água no balde está baixo. De que adianta você planejar jogar um caminhão-pipa de água dentro dele às 7 da noite, se você vai passar o dia inteiro com o furo aberto, continuando a vazar? A primeira refeição do dia, rica em proteína, é o ato de tapar o furo. É o que estanca o processo de perda. Somente depois de tampar o furo é que as outras refeições do dia começarão de fato a encher o balde novamente. Sem o café da manhã anabólico, você passa o resto do dia apenas tentando recuperar o prejuízo da manhã, sem nunca conseguir de fato construir. E a terceira mentira é a justificativa do hábito. Mas eu sempre comi pão com manteiga e me sentia bem. Sim, sentia. Quando você tinha 30, 40 ou 50 anos, seu corpo era uma máquina hormonal tão potente que ele perdoava os seus erros. Sua resistência anabólica era baixa. Qualquer estímulo era suficiente. Mas o corpo de um homem de 70 anos não é o mesmo de um de 40. Ele exige mais inteligência, mais estratégia. Manter os mesmos hábitos do passado, esperando os mesmos resultados do passado, é a definição da frustração. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar forte para as próximas décadas. Agora que desmantelamos as mentiras, vamos ao mapa prático. A parte que você pode aplicar amanhã de manhã. Vou lhe dar um cardápio da força, com opções reais para você atingir a meta dos 30 gramas de proteína. A opção número 1. A minha favorita. Os campeões anabólicos. Ovos. O ovo é um dos alimentos mais perfeitos da natureza. Uma fonte de proteína completa, da mais alta qualidade biológica, com uma dose excelente de leucina. Para atingir nossa meta, estamos falando de 3 a 4 ovos grandes. Podem ser mexidos em um fio de azeite de oliva ou manteiga, podem ser cozidos, ou podem ser a base para uma omelete robusta, onde você pode adicionar uma fatia grossa de queijo, espinafre, tomate, um verdadeiro banquete para os seus músculos. Total aqui.
entre 25 a 30 gramas de proteína pura. A opção número 2. Para os dias de pressa, ou para aqueles que realmente lutam contra o apetite sólido pela manhã, a praticidade do shake de proteína. Quero que você pare de pensar em whey protein como algo exclusivo de atletas. Para o homem mais velho, o whey é uma ferramenta medicinal fantástica. Um único medidor, o famoso scoop, de uma proteína de soro do leite de boa qualidade, simplesmente misturado em 250 ml de água, ou melhor ainda, de leite integral, que por si só já adiciona mais 8 gramas de proteína, é a forma mais rápida, leve e eficiente de atingir a nossa meta. Ele garante a dose exata de leucina e é absorvido rapidamente, enviando o sinal anabólico para seus músculos em minutos. A opção número 3. A potência dos laticínios. Iogurte grego ou coalhada seca. Mas atenção! Estou falando do iogurte grego de verdade, natural, sem adição de açúcar. Não daquelas sobremesas disfarçadas. Uma porção de 200 gramas de um bom iogurte grego pode conter até 20 gramas de proteína de alta qualidade. Para chegar aos 30, a estratégia é enriquecer. Adicione um punhado de nozes que acrescentam mais 4 ou 5 gramas. E uma colher de sopa de sementes de abóbora que não só adicionam proteína, mas também o precioso zinco, essencial para a testosterona. Agora, sei que mudar um hábito de uma vida inteira pode parecer um desafio. A construção da força não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que se corre um dia de cada vez. Nos primeiros dias, você pode se sentir um pouco mais cheio pela manhã. É normal. Seu sistema digestivo está se reacostumando a trabalhar. Comece com uma porção menor e aumente gradualmente. A chave é a consistência. É infinitamente melhor fazer isso 5 dias por semana do que fazer perfeitamente por uma semana e desistir. Não busque a perfeição, busque o progresso. Você não perdeu sua força da noite para o dia. E não vai recuperar lá da noite para o dia. Confie no processo. Os benefícios internos começam desde o primeiro dia, mesmo que os resultados visíveis no espelho e na sua força levem algumas semanas ou meses para se manifestarem. Esta estratégia matinal que lhe apresentei é muito mais do que uma simples dica de dieta. É um ato de rebeldia. É você, homem, olhando para a expectativa social da fragilidade e dizendo, com o seu garfo e a sua faca, não, eu não aceito isso para mim. É você declarando que a sua história ainda não acabou e que os seus melhores e mais fortes anos podem, sim, estar à sua frente. Manter seus músculos é manter sua capacidade de ser o pilar da sua família. É manter a sua independência para viajar, para trabalhar, para se divertir. É manter a sua liberdade para viver a vida em seus próprios termos, sem depender de ajuda para as tarefas mais básicas. Não é vaidade, é autonomia. Comece amanhã. Escolha uma das opções que lhe dei. Dê ao seu corpo o sinal que ele está esperando ansiosamente para ouvir. A sua força está em suas mãos, e ela começa invariavelmente no seu prato.